Se você é daqueles xiitas do heavy metal, né? Daqueles puristas que usam coletes cheios de patch, né? Aqueles coletes mofados cheios de patch e acha que o mundo acabou no Unjustice for All, é bom você se preparar, porque eu vou falar aqui desse vídeo de um dos maiores choques de realidade da história do rock, já que em junho agora de 2026, aquela verdadeira heresia fonográfica, né, para muita gente, intitulada Load, do Metallica, completa 30 anos do seu lançamento. 3 décadas. E até hoje, falar desse disco é como jogar uma bomba numa convenção de metaleiros conservadores. É metaleiro. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga, porque para essa turma, os anos 90 foram uma verdadeira era de terror e desespero, né? Para essa turma mais radical que era fã do Metallica. Então você presta atenção no que eu vou explicar aqui para você. Meu amigo e minha amiga, vamos falar a real aqui? A Copa do Mundo tá chegando e essa selecinha aí da CBF, ó, não merece nem o seu grito de gol, quanto mais a sua torcida. Mas olha isso aqui, camisetas do Brasil com o Ed do Iron Maiden no peito. Olha isso aqui, olha aqui. Olha que coisa incrível, são umas camisetas espetaculares. Tem a versão verde e amarela, tem a versão azul e tem essa versão preta, que sensacional, cara. Porque fã do Iron Maiden sem preto, evidentemente não existe, né, cara? São as camisas leves, confortáveis e oficiais. E sabe quem aprovou esse material todo? O próprio Bruce Dickinson, cara. Ele recebeu a camisa lá no Rio de Janeiro, mostrou para todo mundo durante uma palestra e ainda levou 3 camisas para casa, cara. E é isso mesmo, cara. O próprio vocalista do Iron Maiden endossou essas camisas, cara. Então, agora você vai clicar no link abaixo aqui desse vídeo e não esquecer de usar o cupom Regis Tadeu Indica, tudo junto. E esse cupom vai te dar o melhor desconto da internet nessas camisas, cara. E não vai deixar para comprar depois, por quê, cara? Porque essas camisas vão acabar nos próximos dias, vai esgotar rapidinho. E se é para usar a camisa do Brasil, que seja essa camisa aqui, né? Porque apoiar essa selecinha aí, meu, seleção mesmo, é a do Iron Maiden, meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga, para quem tem a memória curta, o tal crime do Metallica não começou em 1996. Porque 5 anos antes, com o lançamento do Black Album, as mudanças drásticas na sonoridade do Metallica já eram absolutamente evidentes. E por que eu estou falando isso? Porque naquela época do Black Album, o Metallica já tinha mandado um abraço e um adeus para o thrash metal ríspido que eles faziam nos anos 80, e o Metallica inteiro se jogou de cabeça num hard rock de arena. Continuava pesado, só que absurdamente comercial, que eles faziam antes, cara. Foi o passaporte deles para a estratosfera. Vamos lembrar daqueles hits intergalácticos, né? Tipo Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters, né? Quando os caras realmente viraram a maior banda do planeta. Só que aquilo era apenas o aperitivo do que veio a seguir, cara. Porque se no álbum preto a banda atingiu um mercado absolutamente imenso e fora da bolha, foi no Load que eles simplesmente implodiram todas as expectativas de quem esperava na época uma volta às origens ou mesmo um Black Album parte 2. Quando o Load chegou nas lojas, ali em junho de 1996, o susto foi generalizado. Por quê, cara? Porque o Metallica parecia e soava completamente irreconhecível, ainda que você diga que o Load é um lixo, né? O que para mim é uma tremenda ignorância musical quem pensa dessa forma. Porque assim, o que aconteceu no Load foi sim uma evolução natural, ainda que radical, do que tinha começado no Black Album.
só que de uma forma muito mais eclética. Por quê, cara? Porque o Metallica deixou explícito no Load que ele não vivia mesmo em uma bolha e que eles estavam ligadíssimos no que estava acontecendo ao redor, ali no domínio ali do rock alternativo e do grunge também, né? Que acabaram inclusive ditando as regras da maior parte dos anos 90. Você pega uma faixa no Load, por exemplo, que é aquela Bleeding Me e a The House Jack Built, que são duas músicas claramente influenciadas pelo Alice in Chains. Pode ouvir. Então aquele hard rock do início dos anos 80 do Metallica ganhou uns contornos completamente diferentes no Load, com realmente o Metallica incorporando riffs mais arrastados, uns flertes escancarados com o Southern Rock, pequenas nuances ali de blues e, acredite se quiser, cara, até elementos da country music. Era o Metallica ali se reinventando como uma banda de rock contemporânea e doesse a quem doesse. Se a sonoridade mudou, as letras no Load, as letras do James Hetfield acompanharam essa transformação, cara, só que indo ainda mais fundo na introspecção, já que o próprio James Hetfield, ele exorcizou vários demônios públicos dele e confessionais, inclusive, ele revirou feridas abertas, como a morte da sua mãe por câncer e a sua própria luta já evidente naquela época, cara, contra um monte de vícios e até mesmo o trauma mais profundo da história da banda, que foi a trágica perda do Cliff Burton, 10 anos antes, em 1986, que foi finalmente e explicitamente explorado esse tema numa faixa monumental e densa do Load, intitulada The Outlaw Torn, que é a última faixa do álbum e que realmente encerra tudo de uma forma quase catártica, vamos dizer assim, né? Quase 10 minutos de duração dessa música. E musicalmente e em termos de letra, havia muito mais substância no álbum, só que o público tradicional não queria saber de terapia em forma de música e sim de velocidade, né? Uma verdadeira patetice lá daqueles metaleiros botocudos. E obviamente a recepção do Load não foi unânime, evidentemente, e passou muito longe de ser pacífica. Só que a grande piada dessa história toda é que muitas das críticas mais ácidas e negativas feitas ao Load não estavam ligadas à música, mas sim à estética. É, isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a mudança visual dos integrantes do Metallica naquela época foi mais drástica e chocante do que qualquer nota tocada pela banda naquele disco. E, obviamente, né, você não parecia sequer a mesma banda que tinha gravado, por exemplo, o Kill 'Em All em 1983, cara. Porque os integrantes, eles apareceram de cabelos curtos, vestindo umas roupas estilosas de grife e usando maquiagem, cara, sabe? Lápis nos olhos, unha pintada, né? Isso nas sessões de fotos que foram clicadas pelo famosíssimo fotógrafo, o Anton Corbijn. E o Kirk Hammett, por exemplo, foi quem abraçou essa estética de uma forma mais espalhafatosa para desespero dos metaleiros bebedores de cerveja quente em copo de plástico que ficam ali na porta dos shows, cara. Para quem aquilo tudo foi o fim do mundo. Foi um escândalo na época. Houve, inclusive, quem chorasse lágrimas de sangue por causa de uma foto promocional na qual o Kirk Hammett aparece dando um selinho de língua no Lars Ulrich, cara. Foi um moralismo bobo, né? Mas que dominou todas as conversas da época e você pode acreditar, isso aconteceu. Só que essa transformação visual, ela não foi unanimidade, nem mesmo dentro da banda, cara. Porque o próprio o James Hetfield, ele admitiu publicamente que ele estava com um incômodo muito grande com aquela situação e que para ele aquela tentativa de evolução visual parecia na verdade um negócio forçado, parecia artificial, parecia uma imposição que não era natural ao estilo durão de cowboy do James Hetfield. E esse conflito interno acabou gerando ainda mais desconforto nos bastidores do Metallica. Os caras brigaram muito, como você sabe muito bem, né, cara? A crítica e o público
fiel ali se dividiram de uma forma bem ruidosa, assim, mas só que o mercado fonográfico não quis nem saber de choro. Por quê, cara? Porque em termos de vendas, o Load foi um sucesso absoluto, estreou ali no topo das paradas do mundo inteiro, quando as paradas tinham credibilidade, né? Sendo que 4 músicas foram promovidas como singles do disco e sintetizavam perfeitamente o espírito daquele álbum, que foram Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said e King Nothing, que foram faixas que foram tocadas à exaustão ali nas rádios, na MTV, que inclusive essas faixas empurraram o disco para a marca histórica de disco quíntuplo de platina nos Estados Unidos, vendeu mais de 5 milhões de cópias apenas no território americano. E contra números não há argumentos. Essa mesma fórmula foi recarregada no ano seguinte, em 1997, quando a banda lançou o Reload. Sacou? Recarregado, Reload, né? Sendo que os 2 álbuns, eles estão diretamente relacionados, não só pelo título ou pela arte da capa polêmica feita lá pelo André Serrano, mas pelo fato de que a ideia original era que o Load fosse um álbum duplo. Como eles não conseguiram terminar todas as faixas a tempo, eles acabaram dividindo o lançamento. Só que o Reload não repetiu o mesmo êxito comercial do Load e, na verdade, ele conseguiu dividir ainda mais a opinião da crítica e dos fãs. Eu, particularmente, eu adoro tanto o Load quanto o Reload, mas isso sou eu. Então, meu amigo e minha amiga, 3 décadas depois, qual que é realmente o legado do Load? E eu te falo qual é esse legado, cara. Porque quando a gente olhando e ouvindo hoje esse disco com o distanciamento histórico necessário, fica claro que o Load foi o momento mais corajoso da carreira do Metallica. Foi o disco em que a banda realmente mostrou culhões para arriscar tudo, inclusive arriscar a fidelidade da sua base de fãs mais radical em nome de uma inquietação artística. Então, assim, o Load, ele não é um álbum perfeito. Ele tem uma certa gordura, tem, mas é um trabalho, na minha opinião, muito maduro, absurdamente bem produzido e que envelheceu muito melhor que a maioria dos discos de metal que foram lançados naquela mesma época. Pode comparar. E o Load, ele representa hoje um Metallica que era grande demais para ficar preso dentro de uma caixinha, de um único gênero musical. E quem compreendeu isso na época, como o tio Regis aqui compreendeu, aproveitou uma grande viagem musical, enquanto quem ficou chorando ali por conta do cabelo curto dos caras, do batom, não sei o que, babá, provavelmente está reclamando desse disco até hoje. E essa, então, é a minha opinião a respeito do Load. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião. O que é que você sentiu quando você ouviu esse disco pela primeira vez? E o que é que você sente quando você ouve hoje? Ele envelheceu bem ou ele envelheceu mal? Você acha que o Metallica morreu naquela época? Ou continua reverberando, vamos dizer assim, aquelas mudanças? Coloca aqui nos comentários e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.